O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós encontramos hoje, que nos oferece a igreja nesta segunda-feira, é aquele do encontro de Jesus com esse cego, no caminho para Jericó. É interessante que, passando por ali, esse cego ouve a multidão, a agitação, vamos dizer assim, e pergunta: mas o que está acontecendo? E lhe falam de Jesus. O texto bíblico não diz o que falaram de Jesus. Não diz se falaram que era o Messias, se falaram... Não diz nada. Diz simplesmente que falaram dele. E aquele cego então começa a gritar. Mas prestemos atenção. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele reconhece Jesus com o título messiânico, filho de Davi. Reconhece Jesus como Messias, filho de Davi, e mais ainda, tem piedade de mim. Essa oração, tem piedade de mim, era algo que se falava simplesmente a Deus, que se dirigia simplesmente a Deus. E ali, enquanto aquele homem gritava, as pessoas que estavam na frente, que nós aqui também não diz quem são, se eram os apóstolos, se eram os discípulos, ou se era simplesmente o povo que estava ali, diziam para que ele se calasse, para que ele deixasse de pedir. Quantas vezes na nossa experiência cristã, começamos a pedir algo a Deus e pode acontecer que alguém diga: não vai acontecer, deixa de lado, não vale a pena rezar por isso, deixa para lá. Mas aquele homem não. Mesmo que aquelas pessoas dissessem: fica quieto aí, fica no seu canto, ele gritava, ele pedia mais ainda, mais ainda. A insistência da oração. Todos nós sabemos, isso é inútil que vos diga, todos nós sabemos que precisamos rezar, mas não devemos esquecer que a oração, ela deve ser insistente. Ela deve ser insistente, como fez esse homem. Talvez se ele tivesse ficado em silêncio, Jesus teria passado. Jesus teria passado e nada teria mudado na sua vida. Mas não. Reconhecendo quem era aquele homem, começa a gritar e a pedir insistentemente. Jesus para, o chama e lhe pergunta. Ora, Jesus sabia que ele era cego, era evidente. Por que Jesus pergunta? Porque quer ouvir da boca daquele homem.
Na nossa vida, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. Muito antes de nós mesmos. Muito antes de nós mesmos, Ele sabe quais são as necessidades nossas. Porém, assim como Ele diz àquele homem, Ele diz também: o que queres que eu te faça? Diga, coloca-te em movimento. Não basta que eu saiba, move-te também. É aquilo que o Senhor espera desse homem e também nossa. Nos movermos, entrarmos na dinâmica do encontro com Ele. Não basta que Ele saiba, porque Ele já sabe. Mas é necessário que saia daqui, do coração, pela nossa boca, aquilo que nós precisamos. Ou seja, é necessário, porque falando, aquele homem entra em relação com Ele. Entra em relação com Jesus. E ali, por último, Jesus, Ele fala que eu veja de novo. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Jesus não diz a tua fé te curou. Simplesmente. A tua fé te salvou. Por quê? Porque não foram somente os olhos da face daquele homem que se abriram. Antes dos olhos da face, foram os olhos da alma. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Antes que aquele homem recebesse a cura física, ele recebeu a cura na sua própria alma. Por isso, a tua fé te salvou. A salvação tocou a vida daquele homem. Peçamos ao Senhor hoje a graça de aprender um pouco com esse cego, que nós nem sabemos o nome dele, hein? Nem sabemos o nome dele. Mas aprender a possibilidade de pedir sempre, insistentemente, porque assim como ele, a graça de Deus vai também tocar a nossa vida. E não só para nos dar a realidade material que nós precisamos, mas sobretudo aquela dentro. Aquela realidade mais importante ainda, que está ligada, que toca a nossa alma. E rezemos hoje também, de modo particular nessa Santa Missa, pelo nosso Brasil. Temos essa grande festa hoje da proclamação da nossa República. Rezemos por esse momento tão particular que a nossa nação passa. E sobretudo para que Deus nos dê o dom da unidade. Que Deus nos dê o dom da unidade para que o Brasil volte a ser aquela pátria tão bela que um dia já foi e que tem ainda como ser.